Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos fazer essa peça aqui. Ela foi toda feita com sobras de tecido, então vocês podem reutilizar os retalhos que vocês têm em casa. Ela pode ser utilizada como carteira de mão ou como uma nécessaire para carregar na bolsa. É uma peça bem rápida e simples de costurar, gastamos muito pouco material. Ela pronta ficou no tamanho de 16,5 por 11. Vocês podem adaptar as medidas de acordo com a necessidade de vocês. Espero que vocês gostem. Curtam e compartilhem esse vídeo para me ajudar na divulgação. E vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa peça, eu vou utilizar 4 tiras de tecido no tamanho de 6 por 30 centímetros. Aqui elas estão um pouquinho maior que 30 de altura, mas depois que eu aplicar na manta eu vou refilar e deixar nessa altura de 30 centímetros. O forro que eu vou usar eu já cortei no tamanho de 30 por 18,5, que é o tamanho que vai ficar essa peça depois que eu unir essas 4 tiras. A alça eu tenho um pedaço de tecido no tamanho de 28 por 5 centímetros. Eu dobrei essa alça ao meio, trouxe as duas pontas até o meio e dobrei de novo. Eu vou passar uma costura aqui nessa borda e aqui nessa borda também. E vou precisar da manta R2 para estruturar. Aqui eu cortei a manta um pouquinho maior do que 18,5 por 30. Depois que eu aplicar as tiras nela, eu vou refilar e deixar nesse tamanho do forro, de 18,5 por 30. Para começar a costurar essa peça, nós vamos unir essas 4 tiras de tecido. Eu vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura aqui no tamanho de um pé de máquina, então essa costura ela vai ter 75 milímetros de distância. Se vocês costurarem com 50 milímetros, vai ficar um pouquinho maior a carteira. Eu já deixei essas tiras no tamanho de 6 centímetros, porque eu queria que ficasse aquele tamanho que eu falei para vocês ali no início do vídeo. Vou unir essas duas aqui, depois vou unir essa com essa, e depois vou unir essa com essa. Primeiro nós vamos unir essas 4 tiras lá na máquina. Uni essas 4 tiras, passei. Atrás vocês abram essas costuras, coloquem um tecido para cada lado e passem para o tecido ficar bem alinhado. Agora nós vamos aplicar ele sobre a manta. Eu vou colocar aqui em cima e vou passar. Passei o meu tecido sobre a manta, ele já fica um pouco preso porque essa manta ela tem uma cola que adere ao tecido com o calor do ferro. Agora nós vamos passar uma costura bem no meio aqui da união desses dois tecidos. Eu vou passar uma costurinha reta, mas se vocês quiserem podem passar uma costura decorativa também. E vou passar uma costura de segurança aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Sempre quando vocês forem passar a costura, que vocês estiverem trabalhando com vários tecidos, como patchwork ou esse aqui que é a união de 4 tiras, a gente sempre tem que ter o ferro por perto, porque conforme a gente vai movimentando a manta, o tecido vai se descolando. Então, eu vou passar uma costura aqui, se descolar o tecido, eu vou passar de novo para depois passar essa costura aqui, passo de novo para depois passar essa costura aqui. Assim ela vai ficar perfeita, não vai ficar com o tecido enrugado, vai ficar o tecido bem alinhado na manta. Então, a gente precisa sempre ter o ferro quente por perto. E essa costura nessa borda e nessa borda, eu gosto sempre de passar por esse lado aqui, porque senão corre o risco desse tecido aqui ele esticar. Então, conforme a gente vem costurando, o tecido vai ficando um pouco enrugado aqui na ponta. Então, eu prefiro fazer essas duas costurinhas aqui sempre pelo lado da manta.
costura bem na emenda das tiras, fiz uma costura de segurança nessa borda e aqui nessa borda também. Agora o meu tecido ele já tá todo preso na manta. Aproveitei também para fazer essa costura na minha alça, nas duas bordas da alça. Agora que ele já tá preso na manta, eu posso refilar ela, porque eu cortei um pouquinho maior do que aquela medida que eu disse para vocês de 18,5 por 30. Agora que ele já tá todo fixado aqui, a gente pode refilar. Já refilei a minha peça, já está no tamanho de 18,5 por 30. Esse tamanho aqui pode variar na peça de vocês, vai depender da largura que vocês usaram para emendar esses tecidos aqui. Então, vocês façam toda essa parte aqui primeiro e deixem para cortar o forro por último, para não desperdiçar tecido. Agora, nós vamos fazer algumas marcações. Vocês têm que cuidar se o tecido de vocês ele já tem uma direção. O meu, no caso, ele tem uma direção, esses raminhos verdes aqui. Então, eu tenho que cuidar um pouco mais. Coloquei a minha etiqueta com rebite aqui bem no centro da peça, que eu vou mostrar para vocês qual é a medida. Então, vocês vão montar essa carteira de acordo com a posição do tecido que vocês querem. Vocês têm que ver que lado vai ficar a aba. A aba vai ficar aqui. Depende da direção do tecido de vocês, vocês vão ter que virar para a aba ficar certa, para ela não ficar virada. Então, aonde vai ser a aba, vocês vão marcar 2 centímetros da ponta até aqui e 2 centímetros da ponta até aqui. Aqui é a mesma coisa, 2 centímetros e 2 centímetros. Achou a posição da aba, corta, para não ter mais confusão, para vocês não errarem mais o lado na hora de costurar. Então, eu sei que a minha aba, ela está certa, vai ficar aqui. E agora que a gente sabe que a aba tá lá, nós vamos fazer uma marcação dessa ponta de baixo até aqui, 22 centímetros. Por isso que eu coloquei a minha etiqueta aqui, porque eu já fiz essa marcação de 22 centímetros. Eu sei que na hora que eu montar ela, a minha etiqueta vai ficar certa, tá? Então, vocês cuidem, se vocês forem usar essa etiqueta com rebite, de colocar exatamente na posição certa, mas primeiro tem que achar o lado da aba. Fiz essa marcação de 22 centímetros, agora nós vamos colocar o nosso forro. Vou colocar direito com direito. E agora, por enquanto, eu vou apenas fazer uma costura aqui no tamanho de um pé de máquina. Fiz uma costura aqui embaixo para unir o forro à parte da manta. Agora, nós vamos desvirar. Vamos marcar bem essa costura, colocar ela para trás. E aqui nessa borda, nós vamos passar uma costura de pesponto. Fiz uma costura de pesponto aqui nessa borda, agora nós vamos prender a alça. Como ela vai ficar nessa posição aqui, eu quero que a minha alça fique aqui. Então, vou colocar 1 centímetro abaixo dessa costura que eu fiz agora de pesponto. Vou prender ela aqui, separem o forro e passem uma costurinha de segurança para prender essa alça aqui. Prendi a minha alça com uma costura de segurança, coloquei a 1 centímetro dessa costura de pesponto que nós fizemos na borda. Agora, eu vou colocar um alfinete aqui para ela ficar reta e não me atrapalhar na hora de costurar. Vamos fechar agora. Como que nós vamos fechar? Vamos pegar essa borda, vamos trazer até aquela marcação que nós fizemos de 22 centímetros, vamos alinhar aqui. O forro nós vamos trazer a ponta e alinhar lá com a ponta da aba. É bem simples de fechar essa carteira e bem rápida também. Prende aqui com a borda da aba e ficou assim. Vocês podem colocar agora uns alfinetes aqui para prender o forro com a parte da manta. E para fechar ela, nós vamos começar uma costura. Aqui nessa borda, inicia e finaliza com retrocesso. Vem por aqui, faz toda a volta prendendo as duas partes, o forro com a parte da manta.
faz essa costura, faz a voltinha da borda. Quando chegar nesse ponto mais ou menos, uns 4 dedos, que vai passar dessa aba aqui, que vai passar dessa pontinha onde está a nossa alça, vocês parem a costura, finalizem com retrocesso. Aí nós vamos separar essa parte da manta com a parte do forro. E nós vamos continuar essa costura por aqui, só na parte da manta. Essa pontinha que vai ficar solta do forro aqui, vai ser a ponta por onde nós vamos desvirar essa carteira. Fechei toda a minha carteira, iniciei aqui, fiz a voltinha da aba, vim até aqui e finalizei com retrocesso. Separei a manta da parte do forro, virei e costurei somente essa parte da manta até aqui. O forro ele ficou separado e ficou aberto para a gente desvirar essa carteira. Cortem essas pontinhas da aba aqui para ficar mais bonito o acabamento quando a gente for desvirar. E agora é só desvirar a carteira. E antes de desvirar, não esqueçam de tirar aquele alfinete que nós colocamos aqui para prender a alça. Desvirei a minha carteira, arrumei todos os cantinhos com o pincel. Agora, aquela parte do forro que ficou aberta aqui, por onde nós desviramos, eu vou fechar com pontinhos invisíveis. Se vocês preferirem, podem passar uma costurinha com a máquina. É só empurrar essa parte da manta para trás e passe uma costurinha bem aqui na borda. Fiz uma costura para fechar essa abertura. Agora, nós vamos desvirar. Arrumem bem os cantinhos. Eu vou passar ela para o tecido ficar bem assentado na manta. Passei a minha carteira, ela já tá bem bonita. Agora, nós vamos fazer uma última costura aqui na aba, somente para finalização. É uma costura reta de pesponto, inicia aqui e finaliza aqui nessa ponta. Fiz a costura na volta de toda a minha aba, agora nós vamos colocar os botões. Eu uso 2 botões, um aqui e outro aqui. Eu tenho o balancim. Se você não tem o balancim e nem o alicate de pressão, vocês podem costurar um pedacinho de velcro aqui, outro aqui, aqui e aqui. Eu marquei aqui de 1 centímetro para dentro dessa costura da aba, dessa costura de pesponto que nós fizemos. Eu marquei 1 centímetro. Vou furar bem na emenda dos tecidos. E agora eu vou colocar a parte de cima do botão, que é essa menorzinha. A minha matriz já tá aqui no balancim. Vou colocar essa outra parte lisa aqui. E vou prender. Vou colocar o outro aqui também. Quem trabalha com costura criativa e ainda não tem um balancim, é muito bom vocês pensarem nesse investimento, porque podemos fazer várias peças que não vai o zíper e que vai o botão de pressão. Então, é uma ferramenta muito útil para quem trabalha com a costura criativa. Coloquei aqui. Agora, nós vamos fechar, vamos alinhar bem esses tecidos, ver se está certinho, se essa costura ficou reta com essa, se essa aqui também ficou reta com essa. Arrumem direitinho.
Vamos apertar, apertem para a parte de baixo ficar com esse formato do círculo aqui do botão de cima. E a gente fura bem no meio, onde está marcado aqui o círculo. Agora eu vou trocar a minha matriz para colocar a parte de baixo, que é um pouquinho maior. E vou colocar os dois botões. Aqui está a nossa carteira, coloquei os botões e ela já ficou pronta. Sugiro que vocês vendam a partir de R$15, tudo depende do valor do tecido que vocês vão utilizar para fazer ela. Esse foi nosso vídeo de hoje, curtam e compartilhem ele para me ajudar na divulgação. Vou esperar vocês lá no meu Instagram, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!